No tema agravantes e atenuantes, a situação já vem de uma decisão jurisprudencial, de um entendimento doutrinário do que você deve aumentar e do que você deve diminuir. O que é agravante? Agravante é quando agrava a pena, ok? Então você vai ter passado pela pena base e chegou no numeral, 6 anos, 5 anos, 4 anos. Na hora que você chegou na pena base, tem uma agravante, tem que agravar. Tem uma atenuante, tem que atenuar. Se tiver as duas, pode compensar? Vou explicar futuramente, tá? Pode. Mas você tem que analisar se uma prepondera sobre a outra. Vou explicar isso depois. Vamos lá. Veja bem, que tanto que eu vou aumentar e que tanto que eu vou diminuir, ok? Nós temos um HC 282593 de RR Roraima, não é? Do ministro Marco Aurélio. E esse HC, ele coloca como padrão da seguinte maneira. Ele fala, nós temos as causas de aumento e as causas de diminuição no Código Penal e elas variam de no mínimo 1/6 e vai até 2/3. Então lá nas causas de aumento tem aumenta-se metade, aumenta-se 1/5, aumenta-se 1/4, diminui 1/3, diminui 1/6, porque causa de diminuição de aumento, ela aponta o tanto que vai aumentar e o tanto que vai diminuir. Agravante e atenuante não. Tá? Agravante e atenuante é um rol que você vai encontrar no artigo 61 das agravantes e 65 das atenuantes. E esse rol não fala quanto que aumenta, não fala quanto que diminui. Não fala, hora nenhuma. Mas a doutrina de jurisprudência ponderou que elas devem respeitar o limite de 1/6. Tá? Por quê? Porque lá na causa de diminuição e de aumento de pena, o mínimo que se tem de aumento, o mínimo que se tem de diminuição é 1/6. E é para padronizar. Então tem agravante, aumenta 1/6. Tem atenuante, aumenta 1/6. Isso como patamar máximo. Ok? É o que define a jurisprudência atual majoritária. É o que define a doutrina majoritária. Tem agravante, vou aumentar em 1/6. Tem atenuante, eu vou diminuir. Lá no artigo 67 do Código Penal fala o seguinte: quando houver concurso de agravantes e atenuantes, né, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando você presenciar a reincidência como agravante e uma atenuante desconhecimento do crime, você não pode compensá-las. Você deve ter a reincidência como preponderante. A preponderante, agravante, você aumenta 1/6 e a atenuante, que não é preponderante, você diminui 1/12. Ok? E o artigo 67 que coloca lá. O artigo 67 fala, motivos do crime você tem que colocar como preponderante. Personalidade do agente você tem que colocar como preponderante. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se você cruzar duas preponderantes, agravante preponderante com atenuante preponderante, elas vão se anular. Uma compensa a outra. Então a pena base chegou em 4. Ela vai passar como 4 para a terceira fase. Sem problema, tá? Porque temos duas causas, temos duas da segunda fase, uma agravante e uma atenuante, que são preponderantes, mas duas preponderantes se compensam. Vamos dizer que são duas comuns, que não são preponderantes, também se compensam, né? Ô Netinho, se tiver uma preponderante, quanto que eu vou aumentar? 1/6. Se tiver só uma atenuante que não é preponderante, aumenta 1/6 também. Se tiver uma atenuante, abaixa em 1/6. E se tiver uma atenuante preponderante, abaixa 1/6 também. Tendo elas únicas, sozinhas, é 1/6. Você só vai criar a regra 1/6, 1/12 se tiver uma preponderante de um lado e uma não preponderante do outro. Tanto faz, sendo atenuante ou agravante. Tá? Então veja bem, vou repetir vagarosamente. Pode pegar um papel e anotar aí. Se tiver uma atenuante, 1/6. Uma agravante, 1/6. Uma atenuante preponderante, 1/6. Uma agravante preponderante, 1/6.
Uma atenuante preponderante, 1/6. Tendo uma, é sempre 1/6. Não interessa qual seja. Netinho, tem duas. Uma atenuante e uma agravante. Não são preponderantes. Compensam. Temos uma atenuante e uma agravante preponderante. Ambas preponderantes. Compensam. Só para vocês entenderem aqui, eu fiz um risco e rabisco rapidinho. Veja bem. Agravante preponderante, ó. Aqui é uma situação de agravante preponderante. E aqui ela está cruzando no mesmo processo com uma atenuante normal. Então, neste caso, a preponderante você valoriza ela em 1/6 e a que não for preponderante em 1/12. Isso vai dar uma diferença de saldo, não é? Vamos imaginar uma pena de 6 anos. Uma pena de 6 anos você vai agravar aqui em 1 ano e, ao mesmo tempo, você vai atenuar em 6 meses, que é o equivalente a 1/12 e o equivalente a 1/6 da agravante preponderante. O que vai acontecer é ao contrário também. Embaixo você tem uma agravante comum, que vai valer 1/12, e tem uma atenuante preponderante, que vai valer 1/6, ok? Só quando cruzar uma preponderante com não preponderante é que teremos essas situações de 1/6, 1/12. Então a segunda fase é isso. É a aplicação de agravante, aplicação de atenuante. Ô Netinho, me dá exemplo aí de agravantes e de atenuantes. Beleza. Se você for lá no artigo 61.1, a primeira agravante que existe é da reincidência. Então, quem é reincidente já vai possuir uma agravante. Ou seja, vai subir 1/6 da pena depois de aplicada a pena base. Ok? Outra, quem pratica crime por motivo fútil, motivo frívolo, motivo insignificante, motivo torpe, motivo repugnante. É um motivo um pouquinho maior, mas que é inaceitável, né? Quem pratica crime à traição, a emboscada, mediante dissimulação, recurso que dificultou a defesa, né? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, meio cruel. Estas todas são situações que agravam a pena, ok? Ah, Netinho, eu tenho dificuldade com reincidência. Pessoal, sobre reincidência, eu fiz um esqueminha aqui para você nunca mais esquecer, nunca mais errar quando se dá reincidência, ok? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa pratica um crime aqui, ó. Vamos supor, janeiro de 2000, tá? E aqui os outros crimes vêm na sequência, ok? Todos os crimes aqui, ó, vão vir na sequência, tá certo? Depois que passar por esses de cima aqui, é esse de baixo. O exemplo aqui é o seguinte, é como se aqui fosse... Só para você ter ideia, ó, é como se aqui fosse janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ok? É o decorrer do tempo, tá? Então, isso é essencial. Então, vamos lá. Ele praticou um crime 1. Então, um furto. Vamos colocar um furto simples. Pronto. Praticou um crime 1. Vamos colocar furto para ele. Artigo 155. Aí, depois ele praticou um crime 2. Um estelionato. 171. Pronto. Quando vê, saiu a sentença do crime 1. Saiu a sentença do crime 1, ou o promotor recorreu, ou a defesa recorreu, teve recurso. Né? Enquanto está lá o recurso, passou alguns meses, pronto, outro crime. Ele veio e praticou um crime, né? Vamos imaginar aí um crime de tráfico. Tá? Beleza. Quando vê, sai a sentença. De qual? Do estelionato. Né? Sai a sentença do estelionato. Tá vendo? E ele está lá, recorreu da sentença. Até agora, gente, ele é primário. Ah, Netinho, ele veio e praticou o crime 4 agora. Agora ele é reincidente. Não, continua primário, ok? Vamos imaginar que esse crime do verdinho aqui, vamos imaginar que crime é esse, deixa eu pensar em um crime aqui. Lesão corporal. Pronto, tudo crime diferente. Quando vê, sai a sentença do artigo 33. Aqui embaixo, ó. Sai a sentença do artigo 33. Ele é primário? Primário. Ele ainda continua sendo primário. Com esse tanto de sentença, claro. Depois sai a sentença, de novo. No caso aqui já seria uma sentença de segunda instância. Ok? Deixa bem claro aqui. Essa sentença transita em julgado. Porque teve um recurso aqui, ó. Ok? Teve uma sentença que transitou em julgado agora. Seria o acórdão, tá? Mas eu coloquei como sentença. No caso aqui, a sentença transitou em julgado. Beleza? Mas não pode esquecer que, tecnicamente, isso aqui seria uma sentença e aqui embaixo seria um acordo. Beleza? Ok.
Transitou em julgado? Transitou. Agora que nós poderemos ter uma reincidência. Ah, Netinho, então quer dizer que a próxima sentença é reincidente? Não, não é na próxima sentença ainda. Pode olhar que a sentença do 129 veio aqui na frente, ok? E ele ainda é primário. Ah, se ela transitasse em julgado? Primário, não tem problema. O que conta para nós, gente, é o seguinte. O que conta para nós é esse crime aqui, ó. Esse crime está acontecendo depois do trânsito em julgado, tá vendo? Depois que nós temos um trânsito em julgado definitivo, o crime que vier na frente, na hora que sair essa sentença lá na frente, na hora que a sentença cinzinha sair lá na frente, dali 1, 2 anos, 3 anos, nela o juiz vai constar que ele é reincidente e vai ter a agravante da reincidência para subir um sexto, ok? Ah, Netinho, então peraí, vamos imaginar o seguinte aqui, tá? Vamos imaginar que essa sentença transitou em julgado, ok? E aí vai sair uma sentença aqui na frente, no caso essa aqui, ó, que essa sentença aqui não é reincidente, não é. Mas pode servir como maus antecedentes? Pode. Se tiver uma sentença para trás que não pode ser reincidência, pode ser maus antecedentes, tá? Mas aqui o que nos interessa aqui, o aprendizado é da reincidência. Então você pode ver que para ter reincidência tem uma sentença transitada em julgado e posterior a ela é que vem um crime para gerar a reincidência, ok? Reincidência não é difícil, tá? Imagina uma pessoa que praticou 5 crimes. Ela é reincidente? Não quer dizer que ela é reincidente. 10 crimes. Eu já tive cliente com 50 crimes e não era reincidente. Por quê? Porque não transitava em julgado nenhuma das decisões. Então, quando eu já peguei casos, por exemplo, cliente com 10 processos sem sentença. Ele não é reincidente. Para ser reincidente, tem que existir uma sentença penal condenatória por trânsito em julgado. É o primeiro requisito. Ele é reincidente? Procure ver se tem uma sentença penal condenatória por trânsito em julgado. É o trânsito em julgado definitivo. Transitou em julgado definitivo? Transitou. Você pega aquela data. Ô Netinho, ó, tem um cliente aqui, tem 20 processos. O primeiro processo que transitou em julgado definitivo foi 26 de julho. 26 de julho. Falei, então tá. Então marca essa data aí no papel, 26 de julho. Você tem que achar um crime posterior a essa data que ele tenha praticado. Não que tenha sentença. Vê de 22 de julho para frente. Vê se tem uma prática criminosa aí. Aí quando vê, né, era 26 de julho de 2019. E aí quando vê, você vai olhando novembro, dezembro, você vai olhando os crimes dele, você acha um crime de janeiro de 2020. Falou, ó, o trânsito em julgado é em julho de 2019. 26 de julho de 2019. E ele praticou um novo crime em janeiro de 2020. É nesse crime que ele vai ser reincidente. Na hora que o juiz analisar a liberdade provisória dele, por exemplo, falou, opa, ele é reincidente. Tem um crime para trás transitado em julgado. Na hora que der a sentença, vai falar, ele é reincidente, vou aplicar agravante. Ok? Isso é reincidência, tá? Sem esquecer que a reincidência tem o período depurador. Vamos dizer que transitou em julgado em 2015. Ele cumpriu a pena. Terminou a pena em 2020. Terminou a pena em 2020. Em 2025 ele não vai ser reincidente, não. Na hora que passar 5 anos, chama período depurador. Aí na hora que ele cometeu o crime lá em 2026, o juiz vai falar, ele é reincidente, não pode falar. Porque ele acabou de cumprir a pena em 2020 e cometeu o crime em 2026, tá? Ele não vai ser reincidente, ok? É isso aí, vamos lá. Pessoal, quais são as agravantes e atenuantes? Existe um material, tá, de apoio que traz o significado de cada uma. Mas só a título de exemplo, nós temos aqui, ó, a reincidência como agravante, cometido o crime por motivo fútil, por motivo torpe, traição, emboscada, tá vendo? Veneno, contraascendente, com abuso de autoridade, enfim, nós temos um rol gigante. E não fala quanto que aumenta. Você está vendo aqui no artigo 61 que não fala quanto aumenta. Só que nós temos que ter atenção na seguinte redação. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Tem que ter cuidado com esse qualifica o crime. Por quê? Eu trouxe como exemplo aqui, ó. Veja o homicídio qualificado. O motivo fútil qualifica. O veneno qualifica. Qualifica o que é isso, Netinho? O homicídio simples é de 6 a 20 anos.
Se o homicídio for por motivo fútil, for com emprego de veneno, emprego de fogo, asfixia, tortura, não é? Motivo torpe, a pena passa a ser de 14 a 20 anos. Então, estas são as qualificadoras que também se encontram no rol das agravantes. Aqui, ó, motivo fútil, motivo torpe, tá vendo? Ó, veneno, fogo, muitas se repetem. Neste caso, você aplica para qualificar e não aplica a agravante, ok? A mesma situação, não é? Você também vai ver numa situação de reincidência. Tá bom. Como exemplo de atenuantes, nós temos a pessoa que é menor de 21 anos no ato do crime, sendo maior de 18, maior de 70 na data da sentença, desconhecimento da lei, motivo, ter cometido o crime com motivo de relevante valor moral ou social, né? Procurando por sua espontânea vontade e coeficiência logo após o crime evitar ou minorar-lhe as consequências. Vamos supor que você machuca alguém, vai lá e paga o remédio para ele no crime de lesão corporal, né? Tenha reparado o dano, você furtou a bicicleta, depois reparou o dano, ok? Nesse caso aqui, se for antes da denúncia, vai ter até o arrependimento posterior, que é outra situação que diminui a pena mais ainda, né? Confessado, a confissão espontânea, enfim, esses são os exemplos de atenuantes que também tem no material de apoio o significado de cada uma. Termina aqui essa segunda fase de aplicação da pena, ok? Então vamos lá, primeira fase, circunstâncias judiciais, segunda fase, agravante e atenuante. Terceira fase, majorante e minorante, ok?